Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim. Ouvindo, gente? Tá, Opa. tô. Esperar mais 10 segundinhos. A Isabel vai entrar, não. Pega o material aí. Se possível. Eu quero mostrar, tá? Então, Não. bora. Dificuldade, meu Deus. Certo. Gente, como é que tá o áudio aí? Tá baixo. Tá bom. Mais ou menos, tá travando, na verdade. Travando, né? A internet. Eu vejo vocês bem, mas vai dar certo. Ô, Beatriz, eu quero saber que você está conversando com a Bianca. Vamos lá então, gente. Pega o material aí na lista de exercícios. Quero mostrar mais uma coisa para vocês, uma ferramenta, e a gente vai resolver esse exercício aí. Tá? Que a gente é difícil, tá? Importante a gente finalizar esse exercício hoje. E a gente só vai ter aí hoje 40 minutos. E aproveitar o tempo. Vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Vou compartilhar aqui agora. Ó. Tá aparecendo aí para vocês. Apareceu não? Legal. Certeza que não apareceu ainda? Apareceu. Aparecendo. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou ler a número 1 e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão realizar essa atividade. Tá? É exatamente igual àquela teste, só que agora, em vez de digitais, eu tenho imagem para mais fácil. Olha só. Esse material aqui é o material que eu fiz na testa. Digital. Ninguém tem gabarito aqui. Se a minha voz falhar, tá? Então, vai aparecer pra gente, aí, pra mim, né, tá? O gabarito. Pra vocês, tá? Vai estar sem gabarito. Eu vou pedir para vocês resolverem essa coisa aqui. Ela é bem simples. Só que a gente começa a fazer a leitura com vocês e vocês estarem respondendo isso, tá? O dia que foi pago em 24 prestações. Então, coloca aí, por favor. Pega o caderno, pega aí. Número 1. N igual a 24. N é um número de produção de 24 prestações. Então, N igual a 24. E aí, depois, a gente vai continuar a leitura. 24 prestações. Tendo a primeira delas um valor de 100 reais. Então, A1 igual a 100. Certo?
Eu não tô escutando quase nada. Tá falhando? Aham, eu não tô escutando praticamente nada. Vamos lá. N igual a 24. É importante vocês pegarem fone de ouvido, tá? Ajuda muito. A1 igual a 100. É AN igual a 24 ou é N igual a 24? N de navio. Ah, tá. A1, que é o primeiro termo, igual a 100. R igual a 75. Não tá escutando nada. Não tá dando pra ouvir nada? Mais ou menos. Vamos tentar hoje desse jeito, para tentar organizar, e a gente muda. Acompanha o mouse comigo, ó. N igual a 24, A1 igual a 100 e R igual a 75. Vou facilitar para vocês. Vocês conseguem entender o que eu falei agora? Aham. Facilitar. Estou entrando aqui pelo meu celular e vou mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Ó. Consegue? Vou apontar bem pertinho. N igual a 24, A1 igual a 100, R igual a 75. Certo? Tentem resolver essa questão, por favor. E o áudio eu ouço bem de vocês. Agora melhorou. Melhorou. Tenta resolver. Aham, áudio. Mais. O áudio pelo celular fica melhor, não fica? Fica. Então, beleza. Vou usar o celular aqui no áudio. Você me fala, tá? Uhum. Gente, um teste rápido. O áudio melhorou? Melhorou. Tá sem eco agora, né? Sim. Fechou.
Aí depois que descobriu a 24, eu tenho que colocar em forma de progressão, né? Para descobrir qual que é o quinto, né? Isso. Aí o que é muito importante, vocês estão com o material aí, né? Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Eu tirei só para eu fazer um teste. Quando a Uhum. gente olha para o enunciado, vocês estão me ouvindo perfeito agora, né? Sim. Então, beleza. O enunciado, ele deu para a gente o que a gente precisava para encontrar o que ele vai pedir depois. Então, agora a gente tem que ler o que ele pede. Ele pede, por Uhum. exemplo, o quinto termo. E ele pergunta se isso é verdadeiro ou falso. Certo? Certo. Então, ele pediu a 24ª prestação? Não necessariamente. É importante calcular? Só para a gente ter uma noção. Eu pedi para vocês calcularem só para eu saber se vocês estão conseguindo fazer esse cálculo ou não. Mas aí agora, a partir de agora, a gente vai responder as perguntas que ele faz. No item 1, ele pergunta assim, ó, o valor da quinta prestação foi de R$400? Aí você tem que calcular isso. A 5 é igual a 100 mais 5 menos 1 vezes 75. Certo? Para a gente saber se é verdadeiro ou falso. Fala de novo. A 5 igual a 100. 100 mais 5 menos 1 Uhum. vezes 75, que é a razão, né? Tá. Nossa. Fazer uma chamada aqui, chamada feita. Está no grupo já a chamada. A alternativa tá certa. A alternativa está certa, porque realmente esse é o valor dele. Beleza. Aí agora a gente vai para outra alternativa. Ele pergunta assim, ó, a diferença positiva entre os valores da 10ª prestação e da 12ª prestação foi de R$250. Antes de calcularem para mim, vocês vão falar para mim como que vocês vão fazer essa conta. Calcular o A10 e o A12? E depois subtrair? Foi isso? Essa é uma forma possível de ser feita. Mas vamos parar para pensar o seguinte, gente. Acompanha o raciocínio. Multiplicar por 10 ali? Qual que é a diferença entre um termo de uma PA e outro termo da PA? A razão. A razão. Exatamente. Então, eu não preciso calcular uma e depois calcular a outra e subtrair, porque às vezes esse cálculo fica muito longo. É só eu parar para pensar que a diferença entre os dois é 2 vezes o valor da razão. Concorda comigo? 150. Sim. 150. Já dá para ser mais intuitivo, mais direto. Eu ganho tempo e a gente precisa desse tempo, né? Então, 150. E ele tinha falado que era 250, certo? Uhum. Então tá errado. É falso. A terceira opção. Estou fazendo a terceira alternativa aí. Tem gente que fica com uma cara de paisagem, não dá para saber se está fazendo ou não. Guilherme e o Léo não quiseram aparecer, não. Eles são tímidos. Vamos lá, então, gente. Calcula aí para mim. O que ele pede? Ele pede o seguinte. Ao efetuar o 15º pagamento, o total pago era de 18.750. Então, isso eu uso... Qual fórmula que eu uso? Eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó, que é a fórmula da soma da PA, certo? Pego o primeiro termo, mais o último termo, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Lembra disso? Quanto que dá o valor, então? De cabeça. Vixe.
1150? 1150? Tem que ser mais, né? Porque para pensar comigo. Qual que é o que eu quero que vocês calculem qual é o termo AN? Isso que você falou aí é o termo AN ou é a soma deles? O que a gente tem que fazer? Peraí, eu fiz confusão. Isso. A gente tem que calcular o 15º termo primeiro. Vamos calcular. A15 é igual a A1, que é 100, mais 15 menos 1. Faz aí. Vezes quanto? Vezes quanto? Aí tá fácil demais, Beatriz. Mas tem que falar mais logo, gente. Vezes a razão. Vezes a O razão. A15 Faz aí. O A15 que vai dar 1150, né? Isso, beleza. Então, tá por aí. E aí, agora eu uso a fórmula da soma para calcular o total, e não só o último pagamento. Certo? Esse valor que você encontrou é o 15º pagamento. Né? Entendi. Então, SN, 100. Encontraram algum número, algum resultado? O AN, no caso, vai ser o 1150? Isso. Encontrou esse resultado também? Aham. Beleza. Aí agora usar a fórmula da soma com esse valor. Agora, exatamente. Aí o N é o que a gente já tem, que é 24? Não, aí ele dá um N específico dessa vez. Ele fala assim, ele fala que é o 15º pagamento, né? Então o N é 15. Ah, tá. O A1 que vai ser incógnito? O A1 é o 100, a incógnita É o aí SN. é o SN. Ah, tá. Que a gente quer verificar se é realmente 18.750, né? Encontraram? Só fazendo. Não entendi. O meu deu 8.675. O meu deu 9.375. É 9.375. Fala aí pra mim como que você fez, Léo, pra eu ver o que aconteceu. Eu fiz o AN, que deu 1.150. Certo. Aí 100 mais 1.150 vezes 15. Ah, tá. Quando você fizer o Sobre 100, 2. aí você tem que pegar e somar primeiro. Então você tem que colocar 100 mais 1.150 entre parênteses. Você fez isso? O meu também Esse- deu 9.250.
Se você jogar na calculadora aí, ele vai multiplicar primeiro, ele vai ficar errado, entendeu? Aham. Então, gente, olha só o quanto que é um pega isso. Qual que é o valor que ele tinha perguntado se era? É, 18.750. E o valor que é a resposta certa é exatamente a metade desse valor. 9.335 é metade de 18.750. Então, se a gente tivesse errado a fórmula da soma e tivesse esquecido do número 2 aqui, ó, a gente ia errar essa questão. A gente ia falar que ela estava certa. Terceiro pega? uhum. Tem que ficar muito atento aos detalhes, né? A gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Então, para quem conseguiu terminar, qual que é, então, a 4 aqui? É verdadeiro ou falso? O total da dívida era R$ 23.100. O total da dívida era R$ 23.100. Como que eu faço? Eu encontro o A24. Só que vocês já tinham feito isso. Quanto que era o A24? É 1.825. 1825. Show. Aí agora vocês vão pegar e jogar na fórmula da soma. Porque vocês vão pegar o primeiro termo, mais o último termo que vocês já têm, que é o A24, dividir por 2, depois multiplicar por 24. Entenderam? Peraí, repete essa parte. A gente já tem o último termo. Agora a gente quer fazer a soma pegando todas as 24 prestações. Então, eu vou pegar a primeira prestação, que foi de R$ 100, e a última prestação, que foi de 1.825. Vou jogar isso na fórmula da soma, que é a primeira mais a última, dividido por 2, vezes a razão. Né? Uhum. O meu deu que tá certo. Deu que tá certo, ela é realmente verdadeira, essa alternativa aí. Então já terminou aí, Léo? Pode ir para 5 aí, pode ir para a quinta alternativa. O total das 12 últimas prestações. O N vai ser o quê? 75? O N Uhum. dessa 4 aí é 24, né? São 24 Ah, tá. prestações. Todo mundo encontrou aí? 23.100? Uhum. Então vamos para 5. O que vocês estão fazendo a 5? Qual que é o raciocínio que vocês estão desenvolvendo aí na 5? Calcular a soma dos 12 primeiros termos. E assim, Certo. Aí para isso, você precisa do quê? Você precisa encontrar o 12º termo para fazer desse jeito aí, né? Tem 2 jeitos para fazer isso. Tem esse jeito
e depois eu vou comentar o outro. Mas desse jeito é o mais natural. Faz aí e me fala quanto que dá a soma dos seus 12 primeiros termos. Para descobrir dos 12 últimos, no N eu vou usar 12 ou 24? No N você vai usar 12. É o número de termos. É o 13º, o 14º, até o 24º. Aí ficam só 12 termos. Para isso você tem que encontrar a 13ª prestação, tá? Então você tem que Mas, fazer o A13 dela. mas aqui vai calcular como, então? Eu vou usar 12? A12? Primeiro você faz o A12, depois você faz o A13, né? Você faz o A12 e calcula a soma dos 12 primeiros. Aí depois você faz o A13, calcula qual que é o valor do A13 e me fala. Vamos dividir por etapa. Calcula o A12, calcula a soma dos 12 primeiros. Quando calcular a soma dos 12 primeiros, me fala qual é o valor que vocês encontraram. É para calcular do A12 para o outro? Isso. Calculou o A12? Deu quanto no A12? É, 900. Mas acho que tá errado. Mas qual que é o outro? 900 e quanto? 25. Tá certo. Tá certo? Olha só. E qual que é o outro para calcular? Isso. Agora que você tem o A12, você vai calcular a soma dos 12 primeiros, que é o S12, né? Calculem aí e me falem quanto que vocês encontraram. O AN vai ser 12 também? O AN, não, é porque assim, a gente dividiu o exercício em duas etapas. Ele perguntou se a soma dos 12 primeiros era igual... enfim, ele perguntou se a soma dos 12 últimos era quanto maior do que a soma dos 12 primeiros. Então, a gente dividiu em duas etapas. A gente está calculando os 12 primeiros, aí a gente calculou o A12 e o S12. Aí depois a gente vai calcular os 12 últimos. Aí a gente O calcula... N é o quê? Não, pois Aí- Aí o AN é o quê? O AN nessa primeira etapa é o A12, que é 925. Eu preciso dessa informação para eu calcular o S12, que é a soma dos 12 primeiros. Aí vai ficar, no caso, vai ficar SN igual 100 mais 12? SN mais 925 dividido por 2 vezes 12. Pois é, o 900 vai descobrir da onde? Do SN? Do A12. Para calcular o A12 é 100, que é o primeiro termo, que é a primeira prestação, mais 12 menos 1 vezes 75. Tá. Certo? Uhum. O resultado é 2100? Como? O resultado? É 2100? O resultado final de tudo? É. 1.100 não. Deixa eu ver. Me fala 2100. 12.100? Não, 2100.
Porque realmente eu não entendi se é 2.100, se é 10.100. Ele diz 2.100. 18.100? O João Antônio diz 2.100. Ah, 2.100. Não, não é, João Antônio. É, Ó. é mais de 5.000? Aí, não, calma, eu quero que vocês me falem o valor primeiro, porque aí Não, não calma. tem graça. 5.000. Me fala como vocês fizeram primeiro. É mais importante vocês me falar como vocês fizeram do que eu dar a resposta. É mais do que esse. É mais do que esse valor. É o dobro desse valor. Ixi, deu errado. O dobro do valor do João Antônio ou da Beatriz? Do gabarito, da pergunta lá. Ele tinha perguntado se era 5.400, e é 10.800. Certo? Vamos lá? Vocês me falam primeiro me fala primeiro como vocês fizeram. Eu vou falar aqui como que eu fiz. A soma dos 12 dá 6.150? Isso está certo. Então, até agora está certo. Uhum. Perfeito. Agora é o seguinte, ó. Se o meu A12 é 925, o meu A13 é 925 mais 75, concorda? Uhum. Então, o meu A13 é 1.000. Tudo bem? Ou não? Todo mundo encontrou o A12 igual a 925? Sim. Tá. Ó, se eu tenho o 12º termo, o próximo termo, que é o 13º, é só somar o 75, que é a razão. Então, não preciso fazer conta para encontrar o A13. É só eu fazer direto. 925 mais 75, dá 1.000. Então, coloca aí no cantinho A13 igual a 1.000. Para eu calcular os 12 últimos, ou seja, o 13º, 14º, 15º, até chegar no 24º, o meu primeiro termo dessa sequência, o primeiro termo da sequência é 1.000, porque é o 13ª, é a 13ª prestação. Faz sentido? Ah, ele perguntou se eram as 12 primeiras, depois ele perguntou das 12 últimas. E o primeiro número das 12 últimas é 1.000. Então, agora eu tenho A1, que é 1.000, ou, né, o primeiro termo da soma, que é 1.000, mais o valor do A24, que é aquele que vocês já tinham calculado, 1.825, dividido por 2 vezes 12. Dúvida? Faz sentido ou não? Quando vocês ficam calados, eu fico com medo, sabe? Faz aí a continha, vê quanto que dá essa conta. Qual conta? Essa que eu falei, do 13º termo, mais o 24º termo, dividido por 2 vezes 12. Quando vocês calcularem, vocês me falam quanto que encontraram aí. É o 13º, 14º e o quê? É a soma deles todos, até chegar no 24º, certo? Ah, tá. Aí eu uso a PA, então vai ficar 1.000 mais 1.825, porque 1.000 é o 13º. 1.825 é o 24º. Tudo isso dividido por 2, multiplicado por 12. Que são os 12 últimos termos. Meu deu 10.925.
10.925? É, Tá, me fala como que você fez. a segunda parte, o A3 é 1000, né? Ah, Eu 10.000, fiz perfeito. SN é igual a 1000 mais 1825, entre parênteses agora, vezes 12 sobre 2. 1.000 mais 1.825, certo? Aham. Certo, vamos por partes então. 1.000 mais 1.825 é 2.825. 2.825 multiplicado por 12 dá 33.900. Isso dividido por 2, 16.950. Vocês encontraram esse resultado? Alguém encontrou esse resultado? Qual o resultado? 16.950? Aham. Léo, tenta identificar aí. Onde que foi o problema, Léo? Não, eu já achei. Fechou. Beleza. Na hora de multiplicar, eu coloquei 1825 em vez de 2000. Entendi. Tem que tomar muito cuidado. Eu aconselho você fazer a soma lá primeiro, antes de multiplicar e dividir. Substituir o número, sabe? Nem lançar na calculadora, não. Só somar Eu os dois fiz, só direto. que aí eu confundi de burro mesmo. Entendi. Então, 16.950 é a soma dos 12 últimos. E a soma dos 12 primeiros é 6.150. Todo mundo encontrou esse resultado? Se não tiver encontrado, eu vou esperar um pouquinho. Levanta a mão aí, eu falo sim, quem já terminou, já encontrou Terminei. 16.150. Então, beleza. Aí pega a soma dos 12 últimos e subtrai pela soma dos 12 primeiros. 16.950 menos 6.150 é 10.800. Acompanharam? Aham. E ele tinha falado que era 5.400, ou seja, é falsa. A subtração dá conta aí? A subtração, a minha aqui deu 10.800. A sua não deu, não? Não, eu tô vendo aqui. Você deve ter pegado o A12 em vez de Ah, pegar. tô, foi. Aham. Você vê, até eu sei o que vocês erraram já. Ó. É muito importante vocês organizarem a informação para não pegar o dado errado, né? Porque é muito fácil confundir o 12º termo com a soma dos 12 primeiros, né? Tem que deixar eles separados aí, senão vocês vão confundir besteira. Olha só, falta 1 minuto e meio para essa transmissão acabar. Como a gente está num ritmo legal, eu vou fazer outra transmissão com vocês. Tá? Teoricamente era só uma, mas a gente tem algumas aulinhas para repor, então a gente já aproveita e já faz mais uma transmissão. O que vocês acham? Pode ser. Todo mundo pode? Uhum. É rápido, a gente finaliza esses exercícios de PA e eu quero mostrar para vocês como que eu organizei as atividades, porque alguns me enviaram mensagem perguntando como que vai ser as atividades e tudo mais. Então eu já aproveito para mostrar para vocês, compartilhando a tela. 10.800 o resultado final? 10.800 o resultado final. Uhum. E aí ele tinha me perguntado se era 5.400, portanto, é falso. Certo? A gente ainda tem uns 40 segundos para tirar dúvida sobre essa questão. Vocês têm alguma dúvida aí? Não. Não? Então Não. tá, ó. Então vou interromper aqui a chamada e vou enviar o link no grupo lá agora. Podem Tá. até ir pro WhatsApp aí, tá? Tá.